Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis em verdes pastagens, feliz eu descansei. Em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha a nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia nesta quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. A liturgia hoje coloca em nossos lábios como salmo responsorial o Salmo 23, esse salmo que canta a realidade de Deus como o pastor de Israel. Deus que conduz o seu povo, como o pastor conduz as ovelhas para as campinas, para os lugares verdejantes. Mas ao mesmo tempo esse salmo, essa bonita melodia que nós cantamos logo depois do Concílio Vaticano II, inspirados pelo padre jesuíta Gélineau, nessa sua melodia, há um outro momento do salmo que a gente também canta. Puseste minha mesa para o festim real, ungiste minha cabeça com óleo divinal. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. E essa parte do Salmo se adapta muito bem ao que nós ouvimos no capítulo 21 de Isaías, que é a primeira leitura que a liturgia nos oferece no dia de hoje. Esse Deus que realiza um grande banquete sobre o seu alto monte. Esse monte é o Monte Sião, é o monte que depois vai abrigar o templo de Israel. É aquele monte que, de acordo com a tradição, seria o lugar onde Abraão acolheu o desafio de sua fé e andou para oferecer em sacrifício o seu filho Isaque, que Deus não aceitou, porque o que ele queria era o testemunho de sua fé, e isso ele o fez. Mas Deus promete que nesse alto monte, no seu monte, ele vai dar um banquete gordo com bebidas muito boas, vinhos bons, carne suculenta. É a promessa de Deus, né, nesse tempo do Apocalipse, nesse tempo do Advento. E com essa imagem bonita de que ali naquele lugar ele vai rasgar os véus. Daí o que minha cabeça já queria puxar. Rasgar os véus significa revelar, ou seja, vai ser um lugar de apocalipse. A grande revelação que Deus quer fazer é essa, que Ele quer preparar para mim e para você um banquete, um lugar de festa, um lugar onde a gente pode se encontrar. É na mesa que o homem melhor se revela. Porque às vezes a gente tem aquele ditado que diz assim, ao menos na minha região se diz muito, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tem gente que na hora da necessidade revela aquilo que vai dentro do seu coração. E às vezes o que está dentro do nosso coração é o egoísmo, é pensar sempre em nós, em primeiro lugar, é não ter capacidade de partilha. O texto do Evangelho de hoje nos mostra justamente isso. Jesus com a multidão, ele está ali, fez várias curas e as pessoas estavam contentes, louvavam a Deus por tudo aquilo que estavam vendo. Eles viam que os cegos enxergavam, que os coxos andavam, que surdos escutavam, então louvavam o Deus de Israel. Jesus seguramente estava satisfeito com tudo aquilo que as pessoas estavam vendo, estavam contentes pelo reconhecimento delas, mas Jesus tinha também um outro olhar. O outro olhar que Jesus tinha é que aquela multidão, se continuasse ali com ele por mais tempo, o que iria acontecer é que quando voltasse para casa, eles iriam morrer de fome, podiam desmaiar pelo caminho. E Jesus provoca os seus discípulos para dar comida para aquela gente.
E eles dizem que por ali não tem padeiro que dê pão para tanta gente, eles não têm condição de arrumar pão para tanta gente num lugar deserto. Mas Jesus interroga mais uma vez o que é que eles têm. E eles falam, tinham 7 pães, 2 peixes. 7 é um número que na Bíblia significa plenitude, mas é muito bom pensar que esse 7 é também os dias com os quais Deus criou o homem, ou ao mundo, à humanidade, 6 dias de trabalho, mais o dia do seu repouso, 7 dias, portanto, significa o número dos dias da semana. Quando a gente reza o Pai Nosso, o que é que a gente diz? Dá-nos hoje o pão de cada dia. Com essa imagem desses 7 pães que Jesus abençoou, que Jesus dividiu e deu aos seus discípulos, Deus está querendo mostrar para mim e para você que a cada dia tem um pão de revelação, um pão que Deus parte, assim como naquele monte do Antigo Testamento se falava que ia ser tirado os véus, ia ser rasgado os véus, o pão também que é partido ali é como se fosse rasgar o pão diante dos nossos olhos para dizer assim, é possível existir entre nós solidariedade. O véu que Deus quer rasgar nesse monte em que nos reúne é o véu da nossa indiferença. Quer tirar dos nossos olhos a indiferença que não faz a gente ver as possibilidades que a gente tem de se abrir para o outro, de cuidar do outro. Deus promete na primeira leitura que naquele monte, no monte dessa revelação, no monte dessa partilha, ele iria enxugar as nossas lágrimas. Eu disse que aquele monte é uma lembrança também do lugar do templo. Jesus promete que quem o ama e guarda a sua palavra, ele viria a essa pessoa. Portanto, tem um advento cotidiano de Jesus ao nosso encontro, se a gente ouve a sua palavra, e nós tornamos-nos a sua habitação. Ele disse, eu e meu Pai moraremos nessa pessoa que observa a minha palavra. Portanto, somos nós esse templo que guarda a palavra de Deus. Portanto, esse monte que o Senhor coloca nesse mundo, e o que Jesus quer é que o véu seja rasgado agora dos nossos olhos, véus de indiferença, que a gente possa descobrir